capacitar, para ensinar. A gente tem que pensar numa estratégia de como que eles vão se apropriar dessa ferramenta. Por mais simples que seja, arrastar, pingar, colocar, mas aí tem uma taxonomia. A taxonomia do Ministério da Cultura ficou 8 anos sendo discutida, gente, internamente. Até a hora que a gente deu um corte e falou, não dá, vamos até o 3º nível e daí para baixo no vídeo tags, a tecnologia cresceu para isso, né? Mas isso tudo eu acho que são, não é problemas, quer dizer, são desafios que a gente precisa encarar e controlar um pouco a ansiedade, porque, isso já está pronto, mas está pronto no momento em que não tem escala, e para a gente colocar isso para dentro do governo, e essa é a dificuldade que passa desde, não dá para liberar o código? Claro que dá, mas tem uma coisa interna lá para a gente depois não ter problema. E é um problema mesmo, porque os caras ficam 10 anos atrás de você dizendo, não, mas isso não está previsto, né? E aí a gente precisa mudar a legislação. Por exemplo, Hortolândia agora criou uma lei que as empresas que estão lá podem investir para entrar, botar uma empresa, eles têm que apoiar projetos na Lei Rouanet. Todo mundo achou sensacional, só que na lei ele esqueceu de dizer que tem que ser com produtores locais. Aí vai o pessoal do Rio de Janeiro fazer projeto em Hortolândia. Entendeu? Então, você vê como é um aprendizado. O tempo todo a gente tem que colocar esses mecanismos, e esses artigos, e esses parágrafos, porque senão a gente acaba criando um problema. Mas eu acho que esse negócio de fazer os outros encontros, a gente pensar nessa descentralização que eu acho importante. Fazemos na Casa de Cultura Digital, mas a gente pode pensar também em fazer em outros lugares. Claro que a gente precisa de parceria. Esse projeto aqui está dentro de um compromisso, de um termo de parceria costurado. A gente teve alguns problemas, enfim, mas porque não foram previstos, e a gente tem que ver qual que é o braço que a gente tem, mas a gente está junto. Só então, falou aí o Gama, que está lá em Santarém, que estava vendo o streaming, já falou que já chamou então para a gente fazer um encontro lá, diz que o Puraquê topa articular junto com todos nós. Aí, de novo, tá vendo? Essa palavra eu adoro ela, não está previsto, está previsto. De novo, bater na tecla, então, todos, por favor, esses termos de parcerias todos, eu vou adorar sentar e passar as férias lendo e tentando entender tudo que está previsto, tudo que não está previsto nos contratos, termos de parceria, termos de convênio, enfim, a transparência, acho que a gente tem que entender isso para poder entender os problemas. Mas só depois também, é isso, a gente tem que ter calma e tal, a gente tem que entender o tempo do governo, mas do meu ponto de vista, eu já tinha colocado isso ali, isso aqui, tem um lado dessa reunião, que é o lado do SNIC, e que é o lado do governo. Quando eu falo da gente fazer um encontro em São Paulo, quando a gente fala dos mapas de vista, eu, particularmente, não estou nem aí para o governo. Não acho, ele é um player possível e importante, tem que estar junto. Mas a velocidade precisa ser a velocidade do movimento de desenvolvimento, porque senão não tem condição. E aí, previsto, não previsto. É isso, se não está previsto, e aí quando eu falo que o código proprietário, aí fala, não, o código é nosso, o produto é nosso, a gente comprou, ó como não é, porque na hora que vai liberar o código, e o código do RATLab é livre, ainda assim vocês não podem, ficam todos, cheio de dedo, porque senão o Tribunal de Contas. Então, não é, quando a gente fala aqui da porrada, não é muito no Ministério, na Secretaria de Cultura Digital e tal, é no processo. O processo está equivocado, mas se a gente não começar a repensar os processos, e nos próximos termos de cooperação, e nos próximos convênios, e nos próximos contratos, dizer ali que, velho, ou você libera o código automaticamente do dia zero, ou nada feito, vou procurar outro parceiro, não vai dar certo. E o que eu continuo vendo, porque essa discussão não é de hoje, nem dentro do Cultura Digital, a gente já sabe, esses gatos todos, você já sabe, essas lebres todas, você já sabe. Então, dizer que não está, que não estava previsto no termo de cooperação, é isso, é um erro nosso que a gente continua fazendo, que a gente tem que parar de fazer. É só isso. Então, vamos level up the game. Se é esse o problema, vamos sentar e vamos descobrir como é que a gente resolve esse erro na hora de assinar o termo de compromisso. E eu sou daqueles que não acham que é melhor ter do que, não, melhor fazer de qualquer jeito, porque pelo menos a gente tem. Eu acho que não, acho que o processo é importantíssimo, e se a gente continuar cagando o processo, vai dar problema. Então, acho que a gente pode já, daqui para frente, tentar evitar mesmo, continuar errando em outras coisas.
coisa aí para fechar? Não, é duas coisas. É mostrar aqui, o que eu acho que o Léo não mostrou, que não estava no mapa ainda. O mapa, isso é o governo do estado do Rio Grande do Sul, também usando mapas de vista. Eles ligaram para a gente em Fortaleza, falaram, olha, a gente quer fazer igual. E a gente não precisou fazer nada, só mandamos para eles o link do mapas de vista, que já está disponível. E aí lá, inclusive um processo que eu achei muito bacana, que a Procergs, eu acho, que é a empresa de processamento de dados, a Secretaria do Estado da Cultura acionou a empresa, e aí o desenvolvedor lá, sei lá, da empresa, entrou na lista do mapas de vista. Então, assim, eu sei que é uma discussão que a gente está ali na coordenação, mas eu acho que é importante a gente relembrar aqui, porque, assim, esse processo de disponibilização, então, assim, o fato disso estar disponível foi o principal entrave a ser vencido para implementar isso lá. E lá eles se viraram para não precisar de suporte. Na verdade, o suporte ele encontrou na comunidade, que ele entrou na lista, então ele teve dúvida, entrou, chegou a perguntar algumas coisas. E ele, o ponto legal vai ser o momento em que ele descobriu uma coisa que não tem e devolver código, e publicar uma melhoria, e aí que Fortaleza vai pegar a melhoria que o governo do Rio Grande do Sul fez e implementar lá, e aí a gente vai começar essa troca. Então, assim, essa lógica aí, Américo, é um pouquinho assim de, eu sei, ter a noção, eu sei direito como é que é difícil trazer isso para dentro. A gente teve umas brochadas feias na coordenação de cultura digital pré-Ana de Holanda, tentando fazer processo, trazer a ideia do processo de desenvolvimento de software livre para dentro do governo. É difícil. Aí, Pedro, não é um negócio que não é ou vamos fazer ou não vamos fazer, porque é difícil para caralho. Mas eu acho que tem os procedimentos, é possível fazer. Eu acho que até essas soluções que estão sendo geradas em WordPress é uma coisa muito boa de experimentar esses procedimentos, a ferramenta de consulta pública de metas, para a gente começar a puxar. Isso aí é fácil de ser implementado, e eu acho que não precisa nem de tanta estrutura no Ministério, não. Precisa mais levar a lógica de software livre para apresentar a lógica de software livre para os interessados, e ou eles aprendem, ou então eles contratam uma empresa que faz uma coisa ruim ou usa isso aí. Enfim, é isso. Américo, a tua fala me levantou uma ideia, principalmente aquela parte do PIG, né? E como fazer a ideia circular, como fazer um edital como esse circular. E eu me veio na hora a potência das redes aí que estão se construindo para além da grande mídia, para além dos partidos de mídia tradicionais que existem aí. Então, eu estou tentando abrir aqui para mostrar para vocês um documento que eu criei chamado Cartógrafos Brasileiros e Suas Máquinas de Criar Mundo, que tem boa parte das pessoas que já estão nesse evento, mas não todas, que eu acho que a gente pode começar também essa sistematização em conjunto de quem são as pessoas que fazem isso. Isso é super simples de fazer. E aí retomo o que o DEAC falou, vocês tiveram 50 e tantas inscrições, esses nomes têm que estar juntos. E é o tipo de rede onde o governo é um dos players, mas não é o player central. E isso é bom que aconteça assim. Então, eu acho que a gente pode também, eu proponho já ter esse documento para a gente criar junto e sistematizando quem trabalha com isso, para na hora de ter um edital desse, ser simples assim de disparar para um número maior de pessoas. Então, isso e, enfim, a outra questão sobre como ramificar, como chegar na base, isso aí a gente vai conversar muitas mais vezes do que agora. Então, é isso. Bom, então uma salva de palmas aí para apresentar. Eu queria falar algumas questões aí, só um pouquinho, em relação à preocupação que o Léo colocou sobre o tempo da gente discutir algumas coisas que foram levantadas, tipo o protocolo, a questão do ID de usuário, que é uma questão que a gente está discutindo muito no âmbito do SNCC, a questão também do formulário, que o Marcum já fez uma proposta, ou seja, a ideia é que esse formulário esteja pronto para a gente apresentar para todos amanhã de manhã, né, para a gente trabalhar em cima dele. Acredito que o momento do debate técnico da tarde vai ser um momento para a gente retomar algum desses pontos, né? Mas eu queria deixar uma coisa muito importante, que o blog do Cartografias Colaborativas, ele vai seguir, na nossa perspectiva, como um ponto focal dessa discussão. Um aspecto importante para nós é a documentação de tudo que está acontecendo aqui. Então, a gente vai ter os vídeos, mas seria bom ter as apresentações, então só mobilizando para todo mundo integrar as apresentações
aqui para a organização do evento. A gente vai subir tudo isso para o blog, deixando ele como um ponto de referência em relação a toda essa documentação. E eu, assim, até como uma sugestão e um convite, se cada um de vocês quiser fazer um texto, alguma coisa que faça um comentário sobre o evento, ou que aponte caminhos, ou que de repente propõe alguma sugestão, pode ser um post para o blog, né? Ou seja, a ideia de vir isso e aquilo ali a gente reunir uma referência sobre tudo que a gente está pensando, até apontando, de repente, caminhos futuros. Então é isso aí, gente. Obrigado aí pela colaboração e até amanhã.